E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a crítica final da terceira temporada de Bridgerton. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de sair vídeo novo aqui no canal todas as terças e quintas às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá, meus amigos, os surtos são em tempo real. Então me segue por lá pra ficar por dentro de tudo que rola no universo de livros, séries e filmes. Então bora lá falar dessa parte 2 tão esperada que chegou na Netflix na última quinta-feira, dia 13 de junho. Mas de antemão, todavia, entretanto, a gente precisa ter um papinho um pouco mais sério aqui nesse canal antes de começar essa crítica. Tem sido muito falado nas redes sociais que a Netflix estragou a série, estragou os personagens, estragou não sei o que, estragou não sei o que lá. Mas assim, entendo a frustração, eu também tenho um apego com os livros, mas a gente tem que entender uma coisa. A Netflix é um serviço de streaming que muitas pessoas têm acesso. Não necessariamente quem vai assistir os Bridgertons ou quem vai assistir qualquer outra adaptação produzida por esses streams que estão tão em alta hoje em dia, já leram os livros ou já tiveram acesso aos livros ou já tiveram interesse em ler os livros. Então a Netflix precisa fazer algo que esteja apto para quem leu e para quem não leu. E sempre o que leu vai achar os efeitos porque tem aquele apego com a história, entendeu a história com mais detalhes, a história trazida no papel geralmente vai ser diferente da que vai ser levada nas telas e por aí vai. Na minha visão, isso não foi estragado, e sim adaptado, porque a obra da Netflix em questão, Bridgerton, é inspirado nos livros da Julia Quinn. E também a gente sabe que a Julia Quinn está do lado da Shonda durante toda a produção. E também a gente sabe que a Shonda sabe o que faz, afinal de contas ela tem Grey's Anatomy com 17 temporadas, mais de 20 temporadas na verdade, e todo mundo continua assistindo, então ela sabe o que ela tá fazendo. E além disso também, a gente precisa lembrar que quem lê os livros sabe que nos livros a Lady Whistledown foi revelado apenas nesse quarto livro. Na série, a gente soube quem era a Lady Whistledown já na primeira. Então, de certa forma, já haveriam mudanças, a gente já tinha ciência que haveriam mudanças nas próximas temporadas, como aconteceu dessa vez que o quarto livro foi trazido para frente do terceiro por ter uma relevância maior ali na cronologia da história. Dito isso, sobre a minha opinião de adaptações, vamos falar aí da parte 2 da terceira temporada de Bridgerton com spoilers. Então, se você não assistiu a série ainda, corre lá assistir e depois volta aqui pra gente comentar junto sobre tudo que rolou nessa terceira temporada. Bom, como eu falei pra vocês, a parte 2 da terceira temporada chegou na Netflix na última quinta-feira, dia 13 de junho, e tava todo mundo muito ansioso pra entender os fatos que vinham a seguir ali do romance do Colin e da Penélope, que assim, gente, sempre foi muito descarado que eles se amavam um no outro. O Colin percebeu finalmente isso, então foi a fundo disso com ela, desenvolveu esse romance, teve a fatídica cena da carruagem, que essa andou e todo mundo ficou tipo, meu Deus, Luke Newton e Nicola tem mais química do que a tabela periódica inteira. Eles são perfeitos um pro outro, tanto nas telas, tanto fora delas. Eles são muito próximos, eles têm demonstrado isso em todas as premieres que eles participaram aí ao redor do mundo, a conexão deles, a amizade deles e tudo mais. Inclusive estão rolando boatos que eles estão juntos, mas a gente não sabe dizer o que está rolando de verdade. Então essa parte 2 ficaria ali no desenvolvimento do relacionamento deles até o casamento, mas é óbvio que num romance de época nada é tão fácil assim e várias turbulências acontecem. Eu achei muito interessante o cuidado do Colin com a Penélope. A gente teve a fatídica e tão esperada cena do espelho, onde a cena da carruagem teve que andar para que essa cena do espelho pudesse correr. Então tava todo mundo, meu Deus, a gente já esperava que ia ter uma cena exposta da Nicola, porque ela fala em entrevistas que ela queria uma cena que mostrasse ela como ela é, pra mostrar para as pessoas que elas podem sim se aceitar da forma que elas são e tá tudo bem, não precisa existir um padrão de beleza. Eu achei isso muito interessante, tanto do ponto de vista da personagem, tanto do ponto de vista da atriz que faz a personagem. Então essa parte não tem o que questionar. O cuidado do Colin com a Penélope também era algo que a gente já tinha visto, tanto que a hora que a Penélope conta pra Portia que tá noiva, ela fica tipo, mas ele falou que te ama, você tá doida? Tem certeza? É um Bridgerton, você tá louca? E aí o Colin corta a conversa
e defende ela e fala que ama ela, e aí eles ficam todos naquele romance fofo e... é sobre. Mas também, todavia, entretanto, a gente teve ali, na minha visão, não sei o que vocês acharam em relação a isso, que os dois personagens principais, o Colin e a Penélope, foram deixados um pouco de lado nessa parte 2, pra gente ter um espaço pra entrar outras histórias, outros arcos que estavam acontecendo nessa terceira temporada, e eu vou citar cada um deles aqui com vocês. Por exemplo, a Francesca e o casamento dela com o Killmartin. A gente teve a volta da Francesca ali, que ela tava fazendo um curso de piano na França. A gente teve a troca da atriz, que agora quem interpreta a Francesca é a Hannah Dodge, e ela tem feito isso de forma brilhante. Então a gente vê ela com as suas inseguranças, ela é apresentada como diamante da temporada, mas teve um foco muito grande na relação dela ali, mesmo que a gente sabe que ela tem um livro só dela. Mas como a gente sabe que mudanças ocorrem nessa adaptação, a gente não sabe se ele vai vir na ordem, se ele vai vir mais pra frente, se ele vai vir mais pra trás. Então acho que eles já quiseram dar um ganchinho disso pra este momento, mas ao mesmo tempo eu achei que ficou muito coisa em cima da Francesca, sendo que a Francesca é a sexta irmã. Então, tá muito além do que precisava ter sido falado agora, né? A gente tem também a Crescida sempre causando, mas depois dessa temporada, acho que ela vai dar um pouco de sossego, né? Ela descobre quem é a Lady, ela se passa pela Lady Whistledown, então ela apronta todas, a mãe dela apoia e depois desapoia. Olha, um caos. Crescida sempre causando e estragando o humor da nação. É verdade. A gente também teve os Moldworths, que nem no livro existem. Ali na primeira parte, eles receberam o título de nobreza diante da sociedade londrina. Eles estão tentando se adaptar nessa questão de como fazer um baile, como lidar com a situação. Mas eu acho que eles são um pouco irrelevantes para a história ali da série, até porque a gente tem muita coisa acontecendo, tanto na família Bridgerton, tanto com as pessoas que estão indo e voltando nessa família, e achei que ficou um foco muito grande nessa família em si, sem precisar. A gente também teve o romance novo da Violet Bridgerton, a matriarca, ela se conhecendo melhor, ela tentando desenvolver um romance ali com o Lord Anderson, que é irmão da Lady Danbury, e as confusões familiares da Lady Danbury, sem falar no Bennet causando e beijando todas as bocas de Londres, como ele sempre fez desde a primeira temporada, né? Dito isso, a gente precisa falar também do Anthony e da Kate, que apareceram um pouco, porém apareceram. Estava naquela discussão se eles iam ficar lá pra ter o filho ou não, se iam engravidar ou não, se eles iam assumir o posto de visconde e viscondesa ali de Bridgerton, assumir o cargo da família. E achei que ficou meio superficial isso aí também, poderia ter investido um pouco mais, mas eu achei que eles tiveram mais tempo de tela do que quem precisava ter de fato. Eu gosto muito do casal, mas a gente teve uma temporada inteira dos dois, né? Pra gente curtir esse romance. Podia ter tido mais Penélope e Colin nesse ponto. Aí, nessa parte 2, a gente tem um fatídico momento que Queen Charlotte, ela, a dona de tudo, fala assim: eu tô estressada e quem descobrir pra mim agora quem é a bendita da Lady Whistledown, eu vou dar um prêmio de 5 mil libras e é sobre isso e tá tudo bem. Vocês que lutem, vocês que se matem, eu só quero os nomes. E começou uma grande corrida contra o tempo para as pessoas descobrirem. Foi numa dessa que a Crescida resolveu assumir o papel de Lady Whistledown e deu aquele caos todo porque a Penélope não sabia o que fazer. A Penélope é muito apegada à Lady Whistledown, ela fala que é a pessoa que dá voz a ela dentro da sociedade. E nesse caos todo, o Colin descobre também, ele fica muito mal, ele fica chateado, ele discute com a Heloise, porque a Heloise já sabe, fica tipo, por que você não me contou? Ele falou, não ia estragar esse momento dela, porque isso é muito dela. Fiquei chateada, mas ainda tô tentando lidar com a situação. Foi um grande caos a descoberta do Colin, a Penélope tentando justificar pra eles assumindo o relacionamento. Ele falou, não, de qualquer forma eu já prometi sua mão, eu sou um homem honrado, a gente vai casar, depois a gente vê o que faz nesse relacionamento. O fato dele ter perdoado ela e entendido o lado dela, que ele sempre falava, se a gente casar você vai ter que largar isso. Ele não entendia que ela queria isso pra como é que fala? Para se confirmar. Era a forma dela se sentir útil ali. Era o que ela gostava de fazer, era o que ela era. Ela era a Lady Whistledown, a voz por trás da Lady Whistledown. E as pessoas em volta dela conseguiram entender isso com o tempo, mas só lá pro final da série isso me incomodou um pouquinho também. Bom,
A gente também teve a evolução ali da amizade da Heloise e da Penélope. Elas tinham brigado no final da segunda temporada, quando a Heloise finalmente descobre que ela é a Lady Whitstone. Elas se afastaram, a Heloise deu aquele golpe de faca na Penélope, aparecendo pra cima e pra baixo ao lado da Cressida Cooper. E a Cressida, a gente sabe que é chata, é manipuladora, e a Heloise falou pra ela, cara, não é... Você não sabe escrever o que você tá fazendo, você nem sabe quem que é a Lady. Para de querer se meter onde você não é chamada. Então teve toda essa reconciliação dessas personagens, que deixou meu coração muito quentinho, as duas torcendo uma pela outra ali no final da temporada dessa vez, em vez de estarem brigadas. A evolução das personagens também é muito grande, a gente vê um arco de evolução da Heloise, um arco de evolução da Penélope, e a gente vê um arco de evolução de todos os outros personagens que estão a vir a contar as suas histórias nas próximas temporadas. A gente tem também, nessa temporada que me irritou para um dedéu, a mudança de sexualidade de alguns personagens. Quem lê os livros sabe que a Francesca, ela casa com o Lord Killmartin. Ela acaba perdendo o Lord Killmartin pela saúde. E aí ela começa a se relacionar com um melhor amigo dele e ela dá o maior caos. No último episódio, apresentaram pra gente a amiga, prima, a Micaela, que é próxima ali, prima do Lord Killmartin. Todo mundo ficou tipo, oi, porque a menina perdeu até a fala. Então a gente não sabe o que vai fazer, o que será feito nessa história, a gente não sabe a que ponto eles vão levar, a que ponto eles vão retroceder, isso deu uma irritada. E eles ter colocado o Bennett como bissexual também me irritou. Porque não tem necessidade de mudar a sexualidade do personagem, aí também é demais. Aí eu vou ter que concordar com a galera da adaptação, que é demais porque foram mudanças que não teve uma relevância, não é tipo, a gente revelou a Lady Whitstone na primeira temporada pra poder contar de uma forma mais clara pras pessoas o restante da história. Não teve sentido. Pra mim, isso aí, de fato, não teve sentido. E tem sido comentado que a quarta temporada será baseada no terceiro livro da série, que é Um Perfeito Cavaleiro, que é onde a gente conta a história do Bennett. E eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, porque foi deixado um gancho gigantesco no último episódio, numa fala da Heloise, que ela vai viajar com a Francesca, com o noivo, com a prima do noivo e etc, marido, enfim. E aí ela fala, eu não posso deixar de vir pro baile de máscaras da minha mãe. E quem lê os livros sabe que ele conhece a Sophie em Um Baile de Máscaras. Então, a quarta temporada vai ser sobre Bennett, só que a gente precisa esperar, porque só em 2026 ela vem aí. Tá em processo de produção, eles vão começar a gravar já, mas Bridgerton é um sistema, é um universo de muitos detalhes, então eles levam muito tempo de pré, pós, durante a produção. Então, vamos esperar que em 2026 venha aí a quarta temporada de Bridgerton. Bom, a gente precisa também falar que novamente tivemos as queridíssimas músicas. E sim, meus amigos, tivemos ela. Demi Lovato está na trilha sonora de Bridgerton com a música Confidence, que é uma das minhas favoritas dela também. E a gente também teve quem? Ariana Grande com Pove, Coldplay com Yellow, Ellie Goulding com Lights, Imagine Dragon com Thunder e ela, claro, que tá em todas as temporadas, Taylor Swift com You Belong With Me. Assim, então vamos de considerações finais. A adaptação teve seus erros? Teve. A gente precisa entender que é uma adaptação e não copia e cola do livro? Precisamos, porém nem tudo saiu como planejado ou como esperado, até para as pessoas que não têm apego com a adaptação. A série em si está bem feita, está bem produzida, não deixou a desejar em questão de produção com as outras temporadas, porém teve esses pequenos detalhes de tipo ter deixado o casal principal um pouco de lado, ter trazido outros arcos não tão necessariamente importantes para esse momento agora dessa terceira temporada. Gostei da temporada, porém não é a minha favorita. A minha favorita segue sendo a primeira, que é a apresentação desse grande universo, e vamos ver o que vem pela frente. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um livro versus série, conta pra mim que eu trago pra vocês sem problema nenhum. Eu amo fazer esse tipo de vídeo. Comenta muito aqui embaixo que eu trago todas as diferenças pra vocês, comentadas, delatadas e rascunhadas e o que mais vocês quiserem saber, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da crítica final da terceira temporada de Bridgerton. Um grande beijo pra vocês. Até quinta-feira aí. Tchau!